Paz do Senhor, irmãos. Eu vou ler nessa noite 7 versículos, mas antes de lermos a palavra do Senhor, eu pergunto: a palavra de Deus tem autoridade na sua vida? Hoje vivemos num mundo relativista. O pai pede para o filho fazer determinada coisa e às vezes o filho faz, mas faz com seu coração não está totalmente alegre. E hoje a questão de autoridade é uma questão muito discutível. Nem todos se submetem à autoridade. Uso o exemplo do centurião romano que tinha um servo em sua casa doente e ele encontrou com Jesus e pediu auxílio ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus se dispôs a ir até a sua casa para visitar esse enfermo. Mas o centurião disse: não tem necessidade. Eu sou um homem de autoridade para 100 soldados. Se eu digo a um vai, ele vai. Se eu digo a outro vem, ele vem. E o Senhor Jesus se admirou com aquela palavra daquele centurião. E o centurião disse para o Senhor Jesus: basta uma palavra tua, que o meu servo ficará curado. Então é nessa autoridade da palavra do Senhor que eu venho diante de vocês nessa noite para enfatizar, não as minhas palavras, eu sou apenas um comunicador, mas as palavras do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Palavras que infelizmente neste mundo alguns arrazoam, pensam, meditam, mas não obedecem, não praticam. A palavra do Senhor não é para ser questionada. A palavra do Senhor, se nós queremos tirar o máximo de proveito, é para ser obedecida. E a palavra do Senhor foi relatada em 4 evangelhos. Em algumas Bíblias, as palavras do Senhor são grifadas com um colorido diferente, para ressaltar aquilo que o Senhor Jesus disse. Mateus 24, 35, ele disse: céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Na sua oração sacerdotal, em João capítulo 17, um dos últimos preâmbulos do seu sacrifício por nós, ele disse no versículo 17: santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Pergunto: a palavra de Jesus é verdade para você? Ou é algo para se conjecturar, não é bem assim, tem algumas coisas que eu aceito, outras não. Mas eu quero enfatizar nessa noite, diante de tudo que o Senhor Jesus falou nesses 3 anos e meio do seu ministério, fazendo em memória do culto que nós estamos celebrando ao Senhor,
seu sacrifício lá na cruz do Calvário, eu quero transportá-los para as 7 palavras que o Senhor Jesus proferiu lá na cruz do Calvário. Palavras que tiveram um contexto todo especial. O Senhor Jesus, na quinta-feira, estava participando com os seus discípulos na Páscoa judaica. Foi lido nesta noite Mateus 26. Foi naquele momento que ele, ao render graças ao pão e ao vinho, ele falou que iria realizar uma nova aliança. E depois daquele momento todo especial com os seus discípulos, aonde os seus discípulos estavam discutindo entre si qual era o maior entre eles, o Senhor Jesus, ele pega uma tarefa de um serviçal, põe a toalha no seu braço, água, e começa a lavar os pés dos seus discípulos, mostrando a sua humildade para o que ele veio, mostrando o seu exemplo para que os seus discípulos pudessem seguir o seu exemplo. Parte para o jardim do Getsêmani. Ali ele tem agonias profundas, porque está chegando um momento épico, ápice, aonde ele estaria no momento mais crucial da sua missão aqui na terra. O medo não era somente na sua humanidade, mas também o fato dele receber os nossos pecados. Ali ele vai para o Sinédrio. Ali no Sinédrio, homens, testemunhas falsas, lançam acusações contra ele, blasfemam contra ele. Ele é levado ao pretório romano, diante do pretor, que é o líder romano, e ali Pilatos não vê nada que o acusasse. E ele é levado a ser escolhido para morrer, e Barrabás é solto. Ali ele recebe chicotadas, e depois, muitas dessas chicotadas, já alguns prisioneiros já morriam naquele lugar. Ele é levado na Via Crucis, carregando o madeiro. O seu corpo fisicamente já estava debilitado naquele momento. Tanto é que ele pede, um dos soldados pega um voluntário, Simão de Cirineu, para ajudar Jesus a carregar a sua cruz. A cruz não era dele, a cruz era sua, a cruz era minha, a cruz era nossa. E ali ele é pregado, lá na cruz do Calvário. E ele recebeu todo tipo de afronta. Agora peço que você abra sua Bíblia em Lucas capítulo 23. E você veja esse momento em que nós estamos adentrando dentro da palavra do Senhor,
No versículo, por exemplo, 28, aquelas multidões, aquelas mulheres, diz no versículo 27, elas batiam nos peitos e lamentavam o que estava acontecendo com o Senhor Jesus. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. E veja também, virando a página, versículo 35 desse capítulo 23. E o povo estava olhando. Era um espetáculo. Aquele povo estava acostumado a espetáculos dantescos. A mortes cruéis. O povo estava olhando. Provavelmente o povo estava gostando do que estava assistindo. E também os príncipes, isto é, os principais dos judeus, zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Essa era a situação. Não dá para imaginar qualquer outra pessoa no lugar de Cristo. Aquela situação, os malfeitores que eram crucificados, eles ficavam raivosos, gritavam impropérios. Mas Cristo, observem, tinha todo o controle na sua mente, nas suas reações e principalmente nas suas palavras. A boca fala daquilo que o coração está cheio, e o coração de Cristo, mesmo diante dessa situação tão absurda, o coração de Cristo tinha paz. Aleluia! Porque Ele é o príncipe da paz. Ele é o Deus encarnado. Uma criatura teantrópica. Teo, Deus, antrópica, homem. Deus encarnado num homem. E a primeira frase, isso aconteceu às 9h da manhã. Quantas horas Jesus ficou na cruz? Muito bem. 6 horas. Das 9 até o meio-dia, Jesus proferiu 3 frases. Que essas frases a gente sempre deve gravar nos nossos corações, porque são, se nós pararmos para entender o Evangelho, são as frases mais importantes no momento mais crucial da sua existência aqui na terra. E a primeira frase está no versículo 34, e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Dá para você repetir? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Qual a primeira palavra que Cristo dá? A palavra do perdão. Cristo veio neste mundo para nos perdoar dos pecados. Aleluia! Ele poderia agir de outra maneira. Se você vê Mateus capítulo 5, versículo 44, no Sermão do Monte, ele diz: Eu, porém, vos digo,
Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Ali Jesus estava colocando em ação suas palavras anteriores do seu sermão. Ele estava dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Podemos ver Atos, capítulo 3, quando Pedro e João operam aquela cura daquele coxo, estão no sinédrio. Ele diz assim no versículo 17: Agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Nós, quando estávamos afastados de Deus, Paulo diz lá em Atos capítulo 17, quando ele estava em Atenas, que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, mas notifica a todos que se arrependam dos seus pecados. É hora de você, se não ainda não fez, se arrepender dos seus pecados. Essa foi a primeira palavra que o Senhor Jesus disse. E a segunda palavra tem uma colocação lógica, que Jesus veio para o quê? Lucas 19, quando Jesus está na casa de Zaqueu, porque o Filho do Homem veio buscar, e o que mais? E salvar os que estavam perdidos. A segunda palavra foi de salvação, que está em Lucas, capítulo 23, versículo 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia! Crucificado entre dois malfeitores, que para mim é uma ilustração muito clara daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus, daqueles que estão vivos espiritualmente, daqueles que estão mortos espiritualmente. Um dos malfeitores, ou aliás, os dois estavam blasfemando de Jesus. Salva-te a ti e a nós. Mas de repente, um deles caiu em si. Esse homem está falando palavra de perdão. Provavelmente ele tinha um certo conhecimento de Jesus, porque ele disse para o outro: cala-te. Não respeita, não tem zelo por Deus, não tem temor de Deus. Nós merecemos pelos atos que nós praticamos, mas este nenhum mal fez. Esse é um justo. E ele disse para Jesus: Senhor, aleluia, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Como é importante, como é maravilhoso a convicção de pecados. É algo tremendo, é a ação do Espírito Santo. De repente, a pessoa tem um estalo e o Espírito Santo entra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Aquele homem disse essa frase e o Senhor disse: hoje, não é amanhã, é hoje mesmo. Nós vamos morrer, mas nós vamos para o paraíso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, isso, falando de uma questão apologética, não é fé mais obras, é simplesmente abrir o seu coração e crer no Senhor Jesus Cristo. Você não precisa praticar obras.
As obras são consequências da sua fé. E também não existe uma vírgula como as testemunhas de Jeová querem colocar na sua tradução do Novo Mundo. É hoje mesmo, aleluia. Se nós partirmos agora, nós estaremos com Cristo. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Isso é para nós nos regozijarmos, nos alegrarmos no Senhor, por essa tão grande salvação, que nós não podemos negligenciar, como disse o autor aos Hebreus. Terceira frase do Senhor Jesus Cristo está em João, capítulo 19, versículo 26. Coisa tremenda é o Senhor Jesus Cristo. 26 e 27. Naquele momento todo, naquele auge do seu sofrimento, ele vê ali da cruz a sua mãe, e ele disse, João 19, 26, ora, Jesus vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Provavelmente o próprio João. Como uma pessoa que está num sofrimento atroz como o Senhor Jesus Cristo, o padecimento seria das pessoas que estão assistindo para o Senhor tem essa capacidade de dizer para a sua mãe, mostrando ali a honra, mostrando a confiança, mostrando o lugar para nós de respeito que nós devemos ter para com os nossos pais. Você tem a sua mãe viva? Então faça tudo para agradá-la, visite-a, honra enquanto ela estiver nesse mundo. Foi o que o Senhor Jesus demonstrou para nós, este exemplo ali na cruz do Calvário. A quarta frase envolve um sofrimento espiritual. Você já passou por um sofrimento espiritual? Por uma agonia espiritual? Isso nós encontramos Marcos e Mateus dão esse registro, que é tirado lá do Salmo 22, versículo 1, Salmo da cruz. Depois você pode ler na sua casa. O 22 e o 69 são salmos especiais, que já na projeção do salmista já via o Messias padecendo esse sofrimento. Marcos 15, versículo 34, é relatado esta palavra do Senhor Jesus Cristo. E Marcos dá muito detalhe às horas, é o evangelista que mais dá detalhes a respeito das horas que o Senhor Jesus esteve ali na cruz do Calvário. Marcos 15, 34, e a hora nona, isto é, do meio-dia, que é a hora sexta, até as 3 horas da tarde,
houve trevas sobre a face da terra. Agora o Senhor Jesus vai falar as 4 últimas palavras. E Ele vai dizer com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Ali o Senhor estava chegando ao clímax da sua obediência. Porque Deus, Ele não fala Pai, mas Ele fala um texto Eli, Eli, ou Eloi, Eloi, são frases aramaicas. Por que me desamparaste? É um sofrimento espiritual. Ele estava isolado, ele estava sozinho naquele momento. Só tinha a sua mãe, o discípulo que estavam ali, como nós já tivemos lendo na frase anterior. Mas ali o pai o abandonou. O pai como que virou o seu rosto, porque naquele momento ele estava recebendo o seu pecado, o meu pecado, que faz-nos separação de Deus, e a justiça de Deus. Alguém vai pensar: puxa, mas isso é falta de amor para com o seu filho? Mas a justiça de Deus tinha que ser feita naquele momento. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu pecado, ele se fez pecado por nós, para que através dele fôssemos feitos justiça de Deus. Ali não tinha Pedro, ali ele estava sozinho. Ali ele estava sendo o seu, o meu, o nosso substituto. Entende isso? Esse é o verdadeiro vicário, substituto. Ele estava expiando, pagando o preço da nossa redenção. A quinta frase, sofrimento espiritual, e agora o Salmo 69 fala muito sobre isso, a questão do seu corpo, a questão do seu sofrimento físico atroz, e ele, numa necessidade absoluta, ele vai dizer em João capítulo 19, versículo 28, depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Depois você leia o Salmo 69, versículo 21. João tirou lá do salmista. Ofereceram, de vez de água, ofereceram vinagre. Tenho sede, um sofrimento físico atroz. A sexta frase foi uma frase de triunfo. João capítulo 19, versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está consumado.
tetelestai. Dá para repetir? Tetelestai. Grave essa palavra grego, tetelestai, consumado, perfeito, uma palavra que se usava para ambientes familiares, uma determinação do pai, o filho tinha que cumprir, e quando o filho cumprisse com aquela determinação, com aquele serviço, ele falava para o pai, tetelestai. Uma palavra de âmbito comercial, também, quando uma pessoa devia para outra, e ela pagava, e ela apresentava as promissórias, os recibos, estava quitado, tetelestai. E também no ambiente de uma pessoa comprar uma propriedade e conseguir quitar, tetelestai, está consumado. O que estava consumado? Todas as profecias estavam agora se cumprindo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Todos os planos que Deus tinha dito através dos pais, dos profetas, na antiga aliança, agora em Cristo estava sendo cumprida. Desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, ele te ferirá o calcanhar, e tu esmagará a sua cabeça. Ali o Senhor estava tetelestai em cima de Satanás, estava derrotando o nosso inimigo. Ele estava sendo, como Paulo diz lá em Gálatas capítulo 3, versículo 15, ele estava, aliás, capítulo 3, versículo 13, ele estava se tornando maldito por nós, para que se cumprisse a lei de Cristo. Toda a lei estava sendo cumprida. E a última palavra, ele estava entregando o seu espírito, voltando para Lucas capítulo 23, versículo 46, e clamando Jesus com grande voz, como se fosse uma oração na cruz, disse: Pai, olha só o tratamento, agora não é mais Deus meu, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Essa foi as palavras finais do Senhor Jesus Cristo. E as palavras finais, elas revelam atitude na vida de uma pessoa, principalmente na hora da morte. A mesma coisa aconteceu com Estevão, primeiro mártir, Atos capítulo 7, versículo 59. Quando ele estava sendo apedrejado, ele teve uma visão, o céu aberto, o Senhor Jesus levantou-se do seu trono e estendeu a sua mão, e Estevão disse: Senhor Jesus, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Momentos que todos nós um dia vamos passar nessa transição da vida física para a morte física, mas quando nós temos a obra de Jesus nas nossas vidas, nós podemos ver como Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, ele diz assim: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aleluia! E 2 Timóteo, capítulo 4, ele termina as palavras
tão bonitas, versículo 6, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Que esperança maravilhosa nós podemos ter em qualquer situação, se é que vamos ter a consciência de quando a morte chegar próxima de nós. Muitos não têm essa consciência, mas se nós termos essa consciência, nós podemos dizer também como Paulo: o tempo da minha partida está próximo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Não faça como, se você tem oportunidade hoje, não faça como o ladrão da cruz. Ele creu, ele foi para o paraíso, palavra do Senhor Jesus, mas ele não pôde exercer a sua vida cristã. Você que é jovem, a melhor coisa que você tem é investir a sua vida em Jesus. Não deixe para amanhã. Hoje é tempo de salvação. Amém? Vamos orar. Senhor, ao participarmos desses elementos que vão simbolizar o pão, o teu corpo que foi moído na cruz do Calvário, e o suco da vide, que simboliza o teu sangue vertido por nós, queremos agradecer por esse momento de comunhão, e que essas palavras que o Senhor pronunciou lá na cruz do Calvário, as 7 palavras, fiquem indelevelmente marcadas em nosso coração, em nossa caminhada, em nossa jornada cristã. Apresento os meus irmãos que agora vão participar da tua mesa, que o façam de uma maneira consciente, responsável, diante da tua pessoa e de tudo que o Senhor realizou por nós, este alto preço, que não foi com ouro nem com prata, que fomos redimidos da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebemos dos nossos pais, mas com o precioso sangue de um cordeiro incontaminado e imaculado. Obrigado, Senhor, por esse momento, por esse privilégio, por esse ciclo de mais uma vez poder sentar-se à tua mesa. Eu creio que logo, em breve, estaremos todos reunidos na mesa celestial, recebendo o Cordeiro Santo de Deus, o leão da tribo de Judá. Amém. Vamos dar prosseguimento.